Muito bem, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje nós vamos aqui, vou tentar fazer dessa maneira mais conservadora, para a alegria dos conservadores, tá bom? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, a partir do verso de número 14. Marcos 7, a partir do verso de número 14. Diz o seguinte: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a divisão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem impuro. Como eu disse hoje pela manhã, talvez esse seja um dos textos mais difíceis de se pregar em um domingo à noite. Nós gostamos de textos mais leves, e Jesus aqui está batendo de frente com a religiosidade. Hoje pela manhã, a experiência de pregar um texto que fala sobre a religiosidade, ela é singular, porque ao final do culto, ninguém bate nas costas do pastor dizendo: ah, pastor, que sermão maravilhoso. Porque muitas das coisas que falamos hoje pela manhã acusam o nosso coração de quão religioso nós somos. De quantas vezes nós estamos muito mais servindo a nós mesmos do que servindo o reino de Deus. Então, uma das coisas que olhamos pela manhã é a provocação de Jesus, que os fariseus e os escribas seguiam a tradição dos homens para anular a palavra de Deus. Uma estratégia enganosa de usar a religião para esconder o coração distante do Criador. E muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Nós nos escondemos do nosso Criador através da religião. Nós nos entupimos de coisas para fazer na igreja, mas nós não sustentamos um relacionamento íntimo com Deus. Então, muitas vezes, nós nos envolvemos em programações de serviço ao próximo, nós nos envolvemos em trabalhos sociais, nós nos envolvemos em grupos pequenos, nós damos aulas na escola dominical, mas tudo isso é casca. Tudo isso é o que os outros veem. Na verdade, muitas vezes, nós estamos tão envolvidos, mas o nosso coração está distante. O que é isso? Uma armadilha criada pelo nosso próprio coração. Nós nos envolvemos, mas a intimidade é zero. Hoje pela manhã também olhamos, Jesus destaca que os fariseus, os escribas, aproveitavam sua autoridade religiosa para impor regras que não eram legítimas. Regras que não estão nas Sagradas Escrituras. Regras que têm a ver com os nossos gostos pessoais, com os nossos achismos, com as nossas próprias opiniões, com as nossas interpretações a respeito e às vezes interpretações equivocadas a respeito das Sagradas Escrituras. Sendo assim, eles transmitindo simples tradições humanas, ao invés de transmitir a palavra de Deus, muitas vezes nós transmitimos a nossa tradição humana. Eu venho na igreja, isso acontece principalmente, abre-se um parênteses aqui, isso acontece principalmente com aqueles que são nascidos em berço evangélico.
Eu venho na igreja desde pequenininho. Ou aqueles que nasceram em berço católico romano. O meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, eles pertencem a essa tradição religiosa e nós não nos perguntamos o porquê eles fazem o que fazem. Nós herdamos uma tradição e tradições são boas. Eu não estou aqui de maneira nenhuma rasgando nenhuma das nossas tradições, tanto que nas nossas liturgias nós lemos as confissões de fé histórica da Igreja Reformada. No entanto, nós precisamos perguntar o porquê nós lemos isso. Nós precisamos perguntar o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter uma avaliação crítica da nossa própria adoração. Por que eu adoro a Deus? Já parou para pensar nessa realidade? Por que você, de fato, adora a Deus? Por que você vem a uma igreja domingo após domingo? Você pode vir numa igreja domingo após domingo para se livrar de um Deus tirano. Porque a sua imagem é que se você não vier, Deus de fato vai te amaldiçoar. E isso está errado. Talvez você venha a uma igreja domingo após domingo para alcançar a salvação, como nós vimos hoje pela manhã. Alcançar a salvação. Eu preciso, de alguma forma, fazer algo para que Deus me ame e eu seja salvo no final da história. Mas isso também, à luz do Evangelho de Cristo Jesus, está errado. Está errado. Essas tradições humanas, elas não são aprovadas por Deus. Em decorrência disso, sua saída de cena é marcada, a saída de cena dos religiosos é marcada pelo diagnóstico de hipocrisia e abuso de poder. Todo religioso, no mau sentido da palavra religioso, e daí vocês sabem que eu faço uma distinção entre o que é religioso e aquele que é discípulo de Jesus. Então todo religioso, ele tem essa característica. Ou essas duas características, melhor dizendo. Ele é hipócrita. Hipócrita no sentido de que ele mesmo não faz aquilo que ele diz que faz. Ele imprime sobre as pessoas que estão ao lado dele uma espiritualidade que ele não cumpre. Ele incentiva as pessoas a amarem um Deus que ele não ama. Já parou para pensar que muitas vezes nós podemos fazer exatamente isso? Nós podemos incentivar pessoas a amarem a Deus, um Deus que nós não amamos, que nós não conhecemos, que nós não temos intimidade com Ele. E aqui está a hipocrisia. Pode parecer bom, pode parecer legal, pode parecer até santo. Tem um ar de santidade, tem um ar de espiritualidade, tem um ar de bondade. Mas não é de maneira nenhuma. Sendo assim, perceba, Jesus, ele transcende constantemente os detalhes técnicos da purificação ritualística extrema, direcionando-se à raiz do problema. O que Jesus está fazendo nesses textos, a partir do capítulo 1, que nós lemos agora, até o versículo 24, do versículo 1 do capítulo 7, até o versículo 24, que nós lemos agora, Jesus, ele está fazendo exatamente isso, ele está indo à raiz do problema. A raiz do problema. Ele destaca a possibilidade de construirmos regras que exaltam o ser humano, mas que, na verdade, não contribuem efetivamente para a glória de Deus. Nós podemos ter regras, programas, dentro de uma comunidade cristã, que efetivamente não contribuem para a glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer em uma comunidade cristã é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Se o nosso programa, se a nossa regra, se aquilo que nós estamos não glorifica a Deus, seria melhor a gente parar. E eu faço isso diretamente para os meus líderes. Se nós temos um programa, um trabalho, um ministério, se chama-se ministério,
precisa efetivamente glorificar a Deus. Efetivamente precisa glorificar a Deus. Caso contrário, se desviou do seu propósito. Sendo assim, quando negamos o princípio fundamental de viver para Deus, anulamos a eficácia da sua palavra e nos submetemos mais aos nossos juízos pessoais do que à autoridade infalível da palavra de Deus. Via de regra, é isso que nós fazemos. Nós olhamos para os nossos juízos pessoais, ao invés de olharmos e nos submetermos à palavra de Deus. Alguns domingos atrás eu falei para vocês, e eu vou repetir neste momento, porque isso é importante. As pessoas me perguntam, pastor, como eu tenho mais fé? Como eu desenvolvo a minha fé? O que eu preciso fazer para desenvolver a minha fé? Eu preciso fazer jejum, 21 semanas de Daniel. O que eu preciso fazer? Uma campanha de oração. O que eu preciso fazer para desenvolver a minha fé? A coisa mais fácil, aonde você vai desenvolver a sua fé de maneira madura, é você se submeter à palavra de Deus. Somente assim você desenvolve a sua fé. Somente assim, quando você se submete à palavra de Deus, você desenvolve a sua fé, você cresce. Porque crescer em fé significa crescer em obediência a um Deus soberano. Aqui está o grande problema dos religiosos. Os religiosos detestam a soberania de Deus. Detestam a soberania de Deus. Por quê? Porque a religiosidade, o homem está centrado e sentado no trono. Deus, ele é um apetrecho. Deus, ele se torna um serviçal. Percebam a realidade da teologia da prosperidade. Quem é Deus na teologia da prosperidade? Quem é Deus na teologia da prosperidade? Deus na teologia da prosperidade é um serviçal, serve aos homens. Deus na teologia da prosperidade serve a minha fé. Serve a minha fé. Já pensou num negócio desse? E daí você vai em uma igreja onde se prega a teologia da prosperidade ou a teologia coach, e você vai perceber o seguinte: se você tiver fé o bastante, Deus vai realizar a obra na sua vida. E não é assim que as Sagradas Escrituras ensinam. Definitivamente não é assim. Mas a gente insiste nisso. E por que nós insistimos nisso? Porque nós preferimos as regras humanas. Elas são mais palatáveis, as nossas regras, do que a palavra de Deus. Por que os fariseus erraram? Percebam, gente, os fariseus, eles eram pessoas zelosas no conhecimento das Sagradas Escrituras. Como eu disse hoje pela manhã, se você não estava aqui, eu vou atualizar você. Os fariseus, a palavra fariseu, no primeiro século da era cristã, não era pejorativo. Se você fosse um cidadão comum e fosse comparado a um fariseu, seria um elogio, porque as pessoas viriam em você um zelo pela espiritualidade, um zelo pela palavra de Deus. Então a pergunta é, por que os fariseus erraram? Por que os fariseus não reconheceram em Jesus o Messias? Porque a religião deles, o centro da religião deles era quem? Eles mesmos. Os seus achismos, as suas opiniões pessoais, os seus juízos pessoais, as suas próprias regras. Quantas vezes eu ouço isso? Esta é a forma que eu enxergo Deus. Meu irmão, não é a forma com que você enxerga Deus, é a forma com que Deus se revela através das Sagradas Escrituras. A forma com que você enxerga Deus está equivocada, porque a forma com que você enxerga Deus está maculada pelo pecado que está em você.
Mas a gente tem dificuldade de entender essa realidade. A gente tem. Eu tenho dificuldade de entender essa realidade. Como eu disse uma vez, algumas coisas eu gostaria de mudar nas Sagradas Escrituras. Gostaria. São desconfortáveis. São desconfortáveis. Por exemplo, uma das doutrinas que eu acho desconfortável na Sagrada Escritura é a doutrina do juízo de Deus. Que Deus aplica o seu juízo sobre as pessoas que não aceitam Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é desconfortável essa doutrina? É. Mas se eu quero crescer na minha espiritualidade, o que eu preciso fazer? Me submeter a essa doutrina, apesar de eu achar desconfortável, porque não tem nada a ver comigo. Não é a forma com que eu vejo, é a forma com que ele se revela nas Sagradas Escrituras. Não é a forma que eu penso. Quantas vezes eu ouço isso? Pastor, eu penso. Quando eu penso a respeito de Deus, sem estar alicerçado nas Sagradas Escrituras, provavelmente você pensou errado. Provavelmente você pensou errado. Quando eu falo para você, eu acho, esse é um juízo meu. E ele está muitas vezes desvinculado do quê? Das Sagradas Escrituras. Eu estou partindo a partir da minha experiência. E isso se torna extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então, como nós podemos caminhar na maturidade, crescermos na nossa fé, crescermos na nossa espiritualidade, sem nos tornarmos religiosos? É isso que nós estamos tentando responder neste domingo, tanto domingo pela manhã, como agora domingo à noite. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de mostrar para vocês é esse. Para romper com o legalismo, devemos ter a coragem de praticar uma escuta ativa das palavras de Jesus. Para romper com o legalismo, você precisa ter a coragem, e aqui exige coragem mesmo, de você praticar uma escuta ativa. Olha que termo pós-moderno excelente que eu cunhei aqui com vocês. Uma escuta ativa das palavras de Jesus. Perceba o que Jesus faz. Logo após Jesus ter o seu primeiro embate com os fariseus, do versículo 1 até o versículo de número 13, agora Jesus ele se dirige à multidão. Jesus ele toma a palavra. E ele se dirige à multidão. Diz o seguinte: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você já ouviu Jesus falar muitas vezes isso, e se você é um leitor das Sagradas Escrituras, você vai perceber que isso também acontece ou ocorre no Antigo Testamento em palavras semelhantes. Mas o que isso significa? Significa que a escuta ativa vai além de simplesmente você ouvir. É um processo ativo de envolvimento para compreender totalmente a mensagem do interlocutor. Você precisa parar, você precisa ouvir, e você precisa o quê? Ruminar. Ruminar. Nós, seres humanos, não somos seres ruminantes. Não somos. Mas existem seres na face da terra que são seres ruminantes. O que eles fazem? Eles mastigam, remastigam, e vão mastigando e remastigando o seu alimento. E é assim que nós deveríamos fazer com a palavra de Deus. Uma escuta ativa é você ouvir aquilo que Deus está dizendo a você através da palavra dele e você ruminar. Aquilo entrar em você e fazer eco. Aquilo entrar em você e criar ressonância. Mexer com você. Mexer com o seu coração. Tirar você da zona de conforto.
fazer com que você tome uma posição. Você precisa ouvir uma palavra pregada, ou a palavra que você lê, ou o estudo que você faz. Você precisa ouvir isso e falar: qual posição eu devo tomar diante desta palavra? Qual ação eu devo ter diante disto? Já parou para pensar que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus de maneira displicente, só para cumprir tabela? Só para cumprir tabela. Nós lemos a palavra de Deus sem fazer uma aplicação para a vida. Sem fazer uma aplicação para a vida. Como esta palavra muda a minha vida, muda a minha história. Mas para eu saber isso, eu preciso ruminar essa palavra. Mastigar essa palavra. Remastigar essa palavra. Ela precisa criar eco, ressonância na minha vida. Tanto é verdade que você percebe que Jesus, durante 2 vezes, ele fala: ouçam todos e entendam isso. Perceba! E no meio disso, no meio deste ouçam, ruminem o ensino que eu estou dando a vocês. Ouçam. A pergunta passa a ser, então, como você ouve a palavra de Deus? Como que você ouve? Como que você ouve? E isso tem muito a ver com a postura que você vem aqui. E a postura que você vem não tem a ver com a sua roupa. Não tem a ver com a sua roupa. Tem a ver com o seu coração. Antes de tudo, talvez a roupa reflita como está o seu coração. Mas lembre-se, a roupa pode ser simplesmente uma fantasia. Porque é uma postura do coração. Você vem a uma comunidade cristã para adorar a Deus com os seus irmãos e você tem santas expectativas do que Deus vai fazer aqui com você hoje? Santas expectativas de que Deus vai falar, de que a palavra vai ser lida, vai ser exposta, e Deus vai falar de maneira individual ao seu coração. Você entra com essa expectativa. Quando você vem aqui para a comunidade adorar a Deus, você faz uma oração antes de entrar nesse templo. Ou mesmo antes de começar a nossa adoração, você ora, dizendo: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir. O meu coração é enganoso. As minhas percepções são erradas. Então, diante dessa realidade, Senhor, por favor, fale ao meu coração. Um segundo princípio que eu gostaria de colocar para vocês é que a maldade humana não é um fator de influência, mas de incubação. Não é um fator de influência. Muitas vezes nós achamos que a maldade humana tem a ver com a influência do meio que nós estamos. Não é verdade? Na verdade, a gente acha isso. E daí a gente terceiriza as nossas responsabilidades pelo mal que nós fazemos. Pelo mal que nós fazemos. Nós somos especialistas em terceirizar a responsabilidade dos nossos erros. Especialista. E isso acontece desde Gênesis capítulo 3. Desde Gênesis capítulo 3 isso acontece. Não sei se você se lembra da história de Gênesis capítulo 3, mas Gênesis capítulo 3 conta a história dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva. E diz o texto de Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva eles viviam felizes naquele Éden, no jardim do Senhor. Eles tinham absolutamente tudo. Homens livres, uma liberdade que nós não conhecemos, mas aquele casal tinha aquela liberdade. Em determinado momento, eles são tentados pelo inimigo das nossas almas, a serpente.
A serpente entra na história e tenta a Eva. Mas uma coisa antes da tentação você precisa se lembrar. Quem recebeu a ordem de guardar o jardim? Quem que recebeu a ordem de guardar o jardim? Adão. Adão, ele era o guardião do jardim. Quem que recebeu a ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Adão. E daí diz a história de Gênesis capítulo 3, que Eva foi tentada pela serpente. A serpente lançou uma falácia filosófica em cima de Eva. Eva caiu na falácia filosófica da serpente. No entanto, quando nós lemos o texto com cuidado, nós percebemos que Adão não fez absolutamente nada. Ele estava ali do lado de Eva. E nós temos então aquilo que nós chamamos do silêncio de Adão. Em nenhum momento, Adão não fala nada. Nada. Silêncio total. Depois que eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a história se desenrola. Deus chega na viração do dia, no final da tarde, para ver a sua criação, para conversar com a sua criação. E de repente, não surpreendido, porque Deus sabe todas as coisas, mas nós temos a história se desenrolando, Deus perguntando para Adão: por que vocês estão nus? Quem disse a vocês que vocês estão nus? Comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Adão fala a primeira terceirização de responsabilidade da história da humanidade. Foi a mulher que tu me deste. Não é isso que está lá? Não é isso que está lá? Foi a mulher que tu me deste. Quem fez a escolha de ficar em silêncio? Ninguém pensa dessa forma. Mas quem fez a escolha de ficar em silêncio? De não repreender a mulher? De comer passivamente do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao qual ele sabia que não deveria ter comido? Quem fez a opção? Adão. Ele tomou opções erradas na sua vida e na hora que ele foi confrontado, ao invés dele assumir a responsabilidade pelas suas decisões erradas, o que ele faz? Terceiriza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Adão tinha influência negativa no Éden? Ele nasceu em um lar desfeito. Adão nasceu num lar desfeito. Adão, ele era o ser humano mais perfeito, até a pessoa de Cristo Jesus. Então perceba, a maldade humana não é um fator de influência. Mas a partir de Gênesis capítulo 3, ela está incubada em nós. Perceba o que o texto de Marcos capítulo 7 diz. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Perceba, Jesus ele explica essa realidade no verso 17 aos seus discípulos. Os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? E aqui, parênteses, Jesus parece que dá uma suspirada, assim, vocês estão caminhando comigo, vocês não entendem o que eu estou falando? Tirando esses parênteses, perguntou-lhe Jesus: não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Perceba, qual que é a ênfase aqui? Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro?
não são fatores externos. Não são fatores externos. São fatores internos do coração do homem. E aqui então acaba com uma das coisas mais esdrúxulas da espiritualidade evangélica brasileira, que é o dualismo cristão. As coisas do mundo e as coisas de Deus. Músicas do mundo e músicas sacras. Músicas religiosas. Mercado gospel. Aqui acaba com essa realidade. Por quê? Porque se você perceber, o que Jesus está dizendo é que todas as coisas pertencem ao Senhor. Essa é a conclusão que o evangelista Marcos chega. Como que você sabe que ele chega a esta conclusão? Ao final do texto que nós lemos. Ao dizer isso, Jesus declarou puras todos os alimentos. Todos os alimentos agora são puros. Se você não sabe, perceba esta realidade. Em Levíticos capítulo 11, versos de 1 a 47, encontramos uma extensa lista de alimentos considerados puros e impuros nas Sagradas Escrituras. Agora, perceba uma coisa que muitas vezes nós não entendemos sobre os rituais religiosos. No entanto, todo ritual religioso, na realidade, deveria ser uma domesticação do coração. E não apenas um amuleto mágico ou uma credencial de fé autêntica. Por que eu estou dizendo isso? Todo o ritual de Levíticos era um ritual de santificação. Ritual de santificação. O que significa? Domesticar o coração humano. O nosso coração, ele é implacável, não é? Ele é implacável. Ele é indomável. Para alguns sentimentos que nós temos, nós não conseguimos domar alguns dos nossos sentimentos. Nós não conseguimos. Algumas pessoas aqui nesse auditório têm raiva excessiva. Outras têm ganância excessiva. Outras, luxúria excessiva. Outros adoram o próprio ventre. Alguns dos nossos sentimentos são indomáveis. No Antigo Testamento, antes da ação do Espírito Santo, antes do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que doa o Espírito Santo a nós, como que eles trabalhavam isso? Através de ações de santificação para domesticar o coração. Então, todos os rituais do Antigo Testamento, eles apontam para o quê? Para a santificação. Para a domestificação do seu coração. Se os seus pensamentos, se as suas vontades são indomáveis, você precisa aprender a controlar as suas vontades. Então você tinha o quê? Os rituais. Os rituais de purificação, os alimentos proibidos, dizer não a si mesmo, os sacrifícios, o jejum, o tempo de oração. Alguns dessas disciplinas ainda continuam na espiritualidade cristã. Agora, não mais para domesticar o nosso coração, mas para construir uma intimidade mais próxima do Senhor. Porque o nosso coração hoje tem a ação do Santo Espírito de Deus. Então perceba essa realidade. Todos os rituais do Antigo Testamento serviam para quê? Para a santificação. Todos os rituais. Todos os rituais que você faz, eles precisam ser rituais que glorificam o Senhor. É assim. É assim que a gente cresce. Uma outra realidade que esse texto nos mostra é o seguinte: a comida é apenas comida, digerida no estômago e posteriormente eliminada. Já o pecado permanece no coração, gerando assim todo tipo de contaminação e morte. O cerne do problema da humanidade caída não é o que fazemos, mas o que somos. É o que somos. Perceba, nós temos uma tendência a distanciar
o pecado de nós. Perceberam? A gente tem uma tendência a fazer o quê? A dar uma distanciada do pecado. A falar assim, não, eu cometi um pecado. E muitas vezes nós achamos que o pecado são ações estanques que nós cometemos. Essa é a religiosidade vigente. Então, se quer saber se você é um religioso, você olha para a sua vida e pensa assim, hoje, se você pensa dessa forma, provavelmente você é um religioso. Hoje eu não adulterei, hoje eu não menti, hoje eu não fofoquei, hoje eu não praguejei, hoje eu fui ok. Sendo assim, nota 10, mereço uma estrelinha. Se você pensa dessa forma, provavelmente você é um religioso. Porque aquele que é tocado pela graça e pelo Espírito e pela ação do Espírito Santo, ele pensa de maneira diferente. E qual é a maneira diferente que essa pessoa pensa? Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu não apenas cometo pecados. Eu sou pecador. E por eu ser um pecador, eu preciso do quê? De um Salvador. Eu preciso de graça. Eu preciso de graça. Por que nós perdemos o primeiro amor? Usando aqui uma linguagem apocalíptica para vocês. Por que nós perdemos o primeiro amor? Porque nós perdemos a noção de que nós somos pecadores. De que nós precisamos de graça. Vocês lembram? Não sei se vocês se lembram, mas essa frase do primeiro amor, ela está em Apocalipse, né? Ela está em Apocalipse quando Jesus está escrevendo as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, não é isso? E a igreja que Jesus endereça essa carta de que, olha, você precisa voltar ao seu primeiro amor, é a igreja de Éfeso. Éfeso. E se vocês se lembram, na maioria das igrejas que Jesus endereça a sua carta, ele dá elogios e advertências. Elogios e advertências. Em algumas igrejas ele só tem advertências, mas na maioria das igrejas a dinâmica ele dá os elogios e faz as advertências. Qual é o elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso? Vocês se lembram? Eles têm o quê? Eles têm zelo pela doutrina. Mas eles perderam o quê? O primeiro amor. Porque muitas vezes zelo pela doutrina faz com que a gente perca o primeiro amor. Porque muitas vezes zelo pela doutrina faz com que a gente se sinta justificado. Não nos sentimos mais que nós precisamos de uma justificação, de um Salvador. Eles se tornaram o quê? Religiosos. Então Jesus olha para aquela igreja e fala assim, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês têm zelo pela doutrina, no entanto, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Então perceba que o pecado não tem a ver com a influência. Pare de terceirizar. Pare de terceirizar as suas responsabilidades em relação aos outros. Assuma o seu problema. Se torne uma pessoa madura. Por fim, terceiro, o pecado é algo que tendemos a alimentar mesmo inconscientemente. O pecado é algo que tendemos a alimentar mesmo inconscientemente. Perceba o que Jesus vai dizer nos próximos versículos. Pois, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tomam o homem e tornam o homem impuro. Perceba, eu não sou aqueles teólogos que fica
trabalhando exaustivamente as listas. Porque até algumas coisas se tocam. Se você perceber no texto que nós lemos, a imoralidade sexual, a gente vai ter depois adultérios. Coisas que se tocam. Mas tem uma coisa que é o início, que para mim aqui Jesus ele é altamente intencional. É quando ele diz, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos. E perceba uma coisa, a palavra que Jesus usa no original, esta palavra descreve o processo de ponderar ou meditar sobre algo em profundidade, incluindo a análise de ideias e o diálogo interno da mente. É quando o seu pensamento começa a tomar forma. Aonde começam os nossos pecados? Segundo o Sermão do Monte, começa aonde? Nos nossos pensamentos. Na nossa mente. No nosso olhar. No nosso coração. É ali que começa. É ali que começa. Perceba, Jesus diz que a pessoa faz um solilóquio consigo mesmo. Aqui foi redundante, né? O solilóquio já é consigo mesmo. Mas ele faz um solilóquio. Ele faz os seus pensamentos, ele rumina o mal. Ele fantasia o mal. É ali que começa. Tanto é verdade que o apóstolo Tiago ele vai dizer o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Veja só o que o Tiago vai dizer agora. Cada um, porém, é tentado pelo quê? Pelo quê? Pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? Morte. Você é tentado pelo quê? Pelos seus maus desejos. E existem pecados no nosso coração que são quase como inconscientes. Inconscientes. Perceba então esta realidade. Não praticamos abertamente nenhum mal que não tenha sido alimentado anteriormente em segredo. Tudo começa no seu coração. Aonde começou o adultério? No mau desejo do seu coração. Aonde começou a sua sede por dinheiro? No mau desejo do seu coração. Aonde começou qualquer um dos nossos vícios? Essa lista de 13 vícios que Jesus coloca, todos eles começam aonde? Na desordem do nosso coração. Alguns pecados são tão íntimos que não são percebidos intelectualmente. A gente muitas vezes está tão íntimo do pecado, do mal, que eles não são percebidos intelectualmente. Que você comete o pecado e você não sabe que é pecado. Ou você não entende que é pecado. Ou melhor, você não aceita que é pecado. Você não aceita que é pecado. Porque o seu coração já se tornou o quê? Insensível à ação do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de convidar você nessa noite a fazer uma oração comigo. Mas não qualquer oração. Não qualquer oração. Eu gostaria de convidar você a fazer a oração que está no Salmo de número 19. No Salmo de número 19, a partir do verso 12, Davi escreve: Davi, quem pode discernir os próprios erros? Senhor,
Tem pecados que eu não consigo discernir intelectualmente. Tem erros que eu não sei que cometo. Absolve-me dos que desconheço. Tem pecados que dominam o meu coração, Senhor, há tanto tempo. Então, por favor, ó Pai, tenha misericórdia de mim. E é isso que Davi está orando aqui. Mas ele continua. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Porque tem pecados, meus irmãos, que nós cometemos de maneira intencional. E Davi, então, ele rasga o coração dele, dizendo: Senhor, me guarda desses pecados intencionais. Que eles, perceba, que eles não me dominem mais. Que eles não me dominem mais. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Daí ele finaliza a sua oração, ou a nossa oração nessa noite, dizendo o seguinte: que as palavras da minha boca, e agora veja, e a meditação do meu coração, o meu pensar, sejam o quê? Agradáveis a Ti. Senhor, minha rocha, e aqui para mim é fantástico, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Davi está falando de Jesus aqui, sem saber, é lógico. Davi está falando: olha, eu tenho consciência, Deus, que existem pecados que eu cometo e não consigo discerni-los. Existem pecados que são intencionais. Então, por favor, ó Deus, trabalha no meu coração de maneira tão profunda, que a minha boca fale aquilo que Tu desejas e que o meu pensar seja alinhado com a Tua palavra. Mas Davi sabe que ele não pode fazer isso sozinho. Davi sabe que ele precisa do quê? De um resgatador, de um salvador. Todo religioso, toda pessoa que é tomada pela religião, no íntimo dele, ele entende que ele não precisa de um salvador. Mas todo aquele que reconhece que está num estado miserável de pecado, como eu me encontro, entende que precisa do quê? De um resgatador, de um salvador. E meu irmão e minha irmã, você precisa de um resgatador, de um salvador para os seus pecados inconscientes. E você precisa de um resgatador e de um salvador para os seus pecados conscientes, aqueles que dominam o seu coração. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e fazer a mesma oração que Davi fez? Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o meu coração dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de tão grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela Tua graça, pelo Teu amor em Cristo Jesus. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.